Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero destacar aqui 3 erros que um professor não pode cometer no Ministério Infantil. E erros que eu vejo que muitos cometem, tá? Só botei 3. Primeiro erro, logicamente que não poderia ser outro a não ser não se preparar para a sua aula, né? Falamos no outro vídeo sobre isso. O professor, ele tem que se organizar, ele tem que saber a história que ele vai contar, ele tem que saber como ele vai contar de acordo com a faixa etária da sua turma, ele tem que saber a estratégia que ele vai usar, qual o recurso, né, visual, né, que é importante o recurso visual, que ele vai usar para chamar a atenção desse aluno e onde ele quer chegar com essa história. Então, todos esses tópicos, eles têm que estar claros para o professor. Então, se você não fizer isso, está cometendo um erro gravíssimo. Você compromete toda a sua aula. Então, primeiro erro que você não deve cometer, né? Que muitos cometem, não se preparar para a sua aula. Segundo erro que eu acho que alguns professores cometem, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que é um erro. Chegar para dar aula, né, na sua escala, de mãos vazias. Você preparou sua aula, você tem que levar uma novidade. Alguma coisa você tem que trazer de casa. Você não tem como usar o recurso todo da igreja. E como é que você preparou essa aula? Preparou na igreja? Preparou em casa? Então, quando eu vejo um professor chegar para dar aula e vejo as mãos dele vazia, eu fico me perguntando: esse professor se preparou para dar aula? Tá tudo na mente dele? Ele não vai usar nenhum recurso, vai escolher na hora que ele for dar aula na igreja? Eu fico com umas perguntinhas na minha cabeça. Quando eu vou dar aula, eu vou com um monte de bugiganga. Eu vou com bolsa, com papel, com visual, eu levo bolo, eu levo pirulito com versículo, vamos falar isso em outro vídeo. Eu levo muitas coisas porque eu preciso que eles prestem atenção na aula. A palavra de Deus, ela é agradável, sim, mas para as crianças precisa ter um incentivo maior. Então você tem que usar alguns materiais para que a sua aula fique mais interessante. Então eu acho que, na minha opinião, e experimenta fazer isso. Chega na igreja com as mãos cheias. As crianças percebem que tem alguma coisa boa que vai acontecer. E eles começam a observar vocês quando chegarem para dar aula. Terceiro erro: não separar um momento para conversar com seu aluno, né? Cada igreja tem uma rotina, né, na hora da aula. Algumas tem um momento quando chega, né? Quando as crianças estão chegando, você vai conversando, perguntando como é que foi a semana, como é que está na escola, como é que está a família, o que você fez de interessante na sua semana. Por quê? Você sabia que tem crianças que passam a semana inteira sem ninguém perguntar para ela como que ela está? Isso às vezes é um erro até de nós como pais, né? Ah, ele tem 5 anos, tá tudo bem com ele? Mas às vezes pode não estar tudo bem, ou então às vezes está tudo bem, ele quer contar alguma coisa para você. Então, às vezes, na igreja é o momento que ele conta, que ele se abre, que ele conta que ele brincou na escola, que ele aprendeu uma brincadeira nova, que ele aprendeu uma música nova, que ele conheceu um amigo. Eu já ouvi história de que ele brigou com um amigo, que ele ficou de mal, e nós aproveitamos e botamos a palavra no meio, né? Tem que haver o perdão. Separe um momento para conversar com o seu aluno, que ele possa ter uma intimidade com você, que além de professor, vocês possam ser amigos, que ele possa confiar em você. Lógico que você não vai entrar na intimidade dessa família. Você tem que ter muito cuidado com isso. Você quer saber da vida do aluno, como que ele está, como está o seu coração. E se você detectar uma coisa mais séria, você tem que chamar a sua líder e isso resolver com a família, mas aí é uma coisa bem diferente. Então, não deixe de conversar. Olha para o seu aluno, olha no olho dele. Deixa ele olhar no seu olho, tem um momento de intimidade com ele, ou então até no grupo, vamos falar todo mundo junto. Como é que foi sua semana? O que você fez? E você vai se surpreender como que eles vão se abrir para vocês. Então, pensa bem, não cometa esses erros. Ao longo prazo, você vai ter resultados incríveis, vai ter alunos que vão ter prazer de estar na sua aula. Então, vamos lá? Vamos mudar o nosso jeito de dar aula?